Olá, senhores! Estamos de volta, né? Na nossa semana 7 ainda. Vamos começar aí, né? Voltar para a nossa parte 1 da logística do agronegócio. E a gente tem aí, logo de cara, né, já a cadeia produtiva do arroz, só para a gente tentar entender como que funciona, né? Você tem lá o pequeno produtor rural, né? Vou colocar aqui para você tem um pequeno produtor rural, e desse pequeno produtor rural, no caso do arroz, para onde vai o produto? Aqui a gente já tem como exemplo, né, esse é um dos exemplos, aliás, né, um secador, onde você vai ter a secagem desse produto, do arroz, ou esse produtor ele já manda direto para o corretor, é onde vai classificar o arroz aqui, né? Arroz verde, seco, seco verde, arroz beneficiado, que você tem ali no canto esquerdo, você tem uma classificação, ou desse secador ele pode vir também para essa classificação desse arroz. Enfim, ouvindo para cá, você pode também jogar esse arroz para a cooperativa. A cooperativa é aquela igual nós temos um grande exemplo da Coopeave aqui, né? Você pode ter cooperativas de vários tipos de produtos, né? A cooperativa ela pode jogar esse produto nessa seta aqui, ó. Eu não gosto de ir embaixo porque fica aparecendo aqui no PDF essa lista. Mas vamos lá, nessa seta roxa aí, a cooperativa ela pode jogar direto para o varejo. Professor, o que é o varejo? O varejo lembra que a gente viu sobre atacado e varejo, né, nos nossos outros slides, nossas outras aulas aí, que é o consumidor final. Na verdade, o consumidor final não, o vendedor final. É aquele mini mercado, o mercadinho que você compra diretamente dele. A cooperativa ela pode jogar para o atacadista. Professor, quem que é o atacadista? O atacadista é o vendedor em grande quantidade, ou seja, vende material ou produtos no atacado. Você não basta ir lá no seu atacadista, eu quero comprar uma unidade. Não, eles vendem a dúzia, o cento de unidade, 1 milhar. Então, o atacadista sempre é vendas em grandes quantidades. Ou a cooperativa pode mandar direto para a indústria, para esse produto ainda ser embalado, ainda ser comercializado, ou seja, é um outro meio. Enfim, você tem a indústria, depois o atacadista e, por fim, o varejo. O varejo é aquele que a gente está mais acostumado, é o mini mercado, o mercadinho ou supermercado, que você vai quanto consumidor final e faz a compra do seu produto. E aí, pessoal, a gente entra num slide extremamente importante, que são algumas características dos produtos agrícolas, né? Então, para a gente fazer a logística, né, e a boa administração desses produtos, a gente tem que entender mais um pouco em relação a esses produtos. A primeira característica aí é o baixo valor agregado, né? Se você observar, realmente o produto agrícola ele tem um baixo valor agregado. Qual que é o lucro em cima dos ovos vendidos? Né? Qual que é o lucro em cima das verduras, das frutas? Então tem um baixo valor agregado, que são produtos, né? Alguns considerados até commodities, né? As verduras é muito pequeno valor, diferentemente de às vezes um pequeno chip, um pequeno cartão de memória, que tem um valor agregado muito grande. Aquele celular, né? Hoje o celular já está bem maior, né? Mas antigamente estava até um pouco tempo atrás, né? Não tão antigamente. Celular pequenininho, mas com valor extremamente alto. Né? Esses produtos tecnológicos, né? Software que a gente tem, né? Placa de rede, placa-mãe, HD portátil, são produtos de valor agregado muito grande. Né? Você tem a parte das bebidas também, né? Dependendo da bebida, o valor agregado é muito grande, porque é muito caro. Então você tem um baixo valor agregado geralmente nos produtos agrícolas. A segunda característica aí são exportados, né, ou transportados em grande ou importados também em grandes volumes e geralmente longas distâncias. Professor, por que longas distâncias? Você tem um Brasil com uma extensão territorial enorme, então a gente tem assim, uma produção, ou pelo menos deveria ter, uma produção agrícola muito grande. E a gente pode escoar
para vários locais. Ora, se você observar, nós temos um país que tem uma malha ferroviária muito grande, pode ter uma malha rodoviária, e tem, na verdade, com as nossas estradas, pela nossa extensão territorial. Um país que é banhado por rios, lagos, a gente tem uma extensão litorânea para um oceano muito grande, né? O Oceano Atlântico. A gente tem divisas com vários países, né? Por causa do tamanho da nossa extensão territorial. Então a gente pode ter tratados comerciais de venda de mercadoria, compra de mercadoria, igual a gente tem, né, muito grande, né? A gente tem um bloco econômico, que é o Mercosul, com os principais países da América do Sul aí. Então você tem uma relação logística com esses países muito grande, né? Podendo ter vários portos também por essa extensão territorial para fazer o quê? Fazer a exportação para outros países, né? Via o Oceano Atlântico aí no caso, né? Então, você tem uma extensão territorial muito grande no país, o que permite, né, esse comércio logístico do agronegócio muito vantajoso para um país como o nosso. As outras características, né, que a gente tem é a sazonalidade, os produtos são sazonais e os mercados concorrenciais. Isso daqui nós vamos analisar em conjunto. Por quê? Determinado produto não é época para esse determinado produto para ser colhido, não é época para você, mas não é época para todos os seus concorrentes. E quando esse produto está na época, você tem que ter um planejamento muito grande para escoar a sua produção, ou seja, um planejamento logístico que esse produto, mas deu a época, sei lá, de mexerica. Mas muitas mexericas vão estragar. Pessoal, produto estragado é prejuízo no seu bolso. Você tem que dar um jeito de escoar essa produção de mexerica para vários locais do país, ou até mesmo exportar para você não perder dinheiro. E por fim aí, a perecibilidade, que a gente já viu até nos slides passados, né? O alto risco que a gente tem aí, né, do produto ser perecível, devido à natureza climática, pragas biológicas, né? A gente teve aí a chuva de gafanhotos chegando aí no sul, com certeza vai afetar muitas produções, mas enfim, né, você tem que analisar todos esses cenários aí. Esse ciclo logístico do agronegócio é interessante que você consiga reproduzir ele no seu caderno, para você desenhar e entender o todo do ciclo logístico, né? Mas uma das coisas mais importantes que você deve fazer é considerar esse ciclo logístico como a cadeia de suprimentos do agronegócio, né? O ciclo logístico ele pode ser entendido como a cadeia de suprimentos do agronegócio, né? A nossa supply chain que nós vamos estudar aí, a cadeia de suprimentos. Começando por quem? Começando pelos fornecedores de insumos, né? Na verdade, aqui você tem... Mas como assim, professor? O fornecedor de insumo antes do pequeno agricultor rural? Sim, fornecedor de insumo pode ser semente, as pesticidas que são utilizadas, né? Adubos, você tem vários produtos ali que vão passar ainda daqui, dos insumos, dos fornecedores de insumo, para os pequenos produtores, pequenos agricultores rurais. Esses daqui vão utilizar os adubos, as sementes, né, as pesticidas para afastar as pragas das plantações na sua pequena propriedade. Aí eles vão passar para os processadores, né, que são aquelas agroindústrias, pode chamar de agroindústria também, que são responsáveis pela transformação desses produtos in natura, ou seja, vai separar, né, aquele exemplo do arroz que a gente viu, é o secador, é a classificação de arroz, né, vamos classificar o arroz em que tipo, a gente sabe que tem produtos que existem vários tipos, a gente pode dar um exemplo do café, né, os cafés bons que nós temos aqui, eles são todos exportados, né, infelizmente nós ficamos com os cafés ruins, né? Então você tem o pequeno agricultor lá, ele planta café, esse café ele vai ser separado entre os melhores e os piores, né, tipos de café. Depois você tem os comerciantes, né, essa figura dos comerciantes aqui, ó,
vou falar para vocês colocarem como os distribuidores, os grandes atacadistas, né? Então coloquem nas suas anotações, são os atacadistas que por fim vão fornecer esses produtos ao mercado consumidor. Professor, quem que é o mercado consumidor? O mercado consumidor é aquele mini mercado ou supermercado que você está acostumado a ir, enquanto consumidor final, ir e comprar. Então esse é o ciclo logístico do agronegócio, mas também conhecido como a cadeia de suprimento do agronegócio, que é muito interessante você fazer essas anotações no seu caderno aí, né? Então, para que esse ciclo logístico ele funcione de maneira quase perfeita, é necessário que esses elos estejam muito bem interconectados, funcionando enquanto stakeholders mesmo, pessoal, parceiros. O pequeno agricultor ele precisa ser parceiro da agroindústria, precisa ser parceiro do atacadista e parceiro também do supermercado, né? E para isso a gente tem que mapear todo esse processo. A gente já viu que mapeando o processo da cadeia de suprimentos, às vezes você utiliza da tecnologia para saber aonde esse produto está, em qual fase, né? Em qual tipo de separação. Isso é muito interessante. E assim você consegue identificar, né, toda essa gama de parceria, todo esses protagonistas, né, digamos assim, da nossa cadeia de suprimentos logísticos. Beleza, pessoal? Então ficamos por aqui, né, na verdade, nessa semana. Temos algumas orientações aí. Não se esqueçam de, né, curtir o vídeo lá, se inscrever no canal e ficar atento aos novos vídeos, né, pessoal? Até a nossa próxima semana de aula.